Fala sucesso! Mais uma super palavra. Hoje a gente vai tirar praticamente um peso enorme sobre os ombros. E você vai entender que muitas vezes Deus permite alguns erros para que haja aprendizado. E aonde que a gente aprende isso? Com o tema de hoje. Olha que capa maravilhosa. O erro de Davi que custou a vida de 70 mil pessoas. Gente, imagina você tomar uma decisão que possa afetar 70 mil pessoas. Aí você pode estar do outro lado falando, mas eu não tenho esse problema, ainda bem que eu não tenho esse problema. Melhor seria que você tivesse. Porque à medida que você começa a resolver um problema aqui, a tendência é que os problemas vão aumentando. Só que você começa a aprender pouquinho e vai te fortalecendo. Existe uma mitologia de Hércules que eu acho muito legal, que como ele estava, uma das vertentes da criação, que ele estava sendo criado, e como ele era o filho de um semideus, ele foi colocado numa família, e que naquela família ele tinha que trabalhar incessantemente. E aí ele era pequeno, e aí como forma de lição para Hércules, o dono falou assim, Hércules, eu quero que você todo dia pegue esse bezerro e leve de um lado para o outro, até lá nos ombros. E ele era pequeno ainda. E ele pegava, quando pequenininho, e começava a levar, que era a ovelhinha, o bezerrinho, e levava no ombro até lá. Ele já tinha uma força. À medida que ele foi crescendo, ele foi conseguindo, o bezerro virou um grande touro. E aí o pessoal ficava admirado por que ele conseguia carregar aquele touro tão pesado. A resposta dele é, porque eu nunca comecei com um touro, eu comecei como um bezerro. E à medida que, como eu já estava treinando com ele levinho, à medida que ele ia pesando, eu não senti o peso, até que eu me acostumei. É o que acontece quando alguém vai para a academia. Ele começa a treinar, você nunca vai começar com o peso máximo, você vai acostumando o seu músculo. A mesma coisa são as lições de Deus. Existe um detalhezinho aqui, aí você tem um pequeno resolver. Exemplo prático, que a gente já pregou aqui, sobre a história de José. Tem de José que fala sobre o ciclo. Ele começou, ele nasceu num lar rico. Seu pai, Jacó, foi para o buraco. Depois do buraco, ele começou na casa de Potifar, que era rico. Organizou, administrou bem, surgiu um problema. Deus levou ele para a cadeia. Na cadeia, ele conseguiu resolver o problema da cadeia em meio à escassez. Ele foi líder num lugar onde ninguém era líder. Depois, ele chegou no rei e as pessoas falaram, nossa, mas, poxa, ele teve muita sorte. Não. Ele teve uma preparação. Por quê? O rei pensou 7 anos de prosperidade e 7 anos de escassez. E isso a gente tem que entender de uma vez por todas. Você está sendo treinado para coisas grandes no futuro. José foi treinado para coisas grandes no futuro. Quando você começa a ver nessa dimensão, você fala assim, nossa, é muito mais simples do que eu imaginava. Muito mais simples. Como que, neste caso, nós vamos aprender com o erro de Davi? Simples. José, lembra que eu te falei do ciclo? Ele começou na casa de Potifar. Potifar era rico ou pobre? Peraí, ele era rico. Depois ele foi para onde? O segundo ciclo foi para a cadeia. Mas o ciclo dele começa onde? Ele nasceu num lar rico, foi para o buraco, ficou pobre, ele ficou falido. Ele teve a falência, foi falido. Conseguiu sair do buraco, foi para Potifar rico, depois foi para a cadeia pobre. 7 anos de prosperidade e 7 anos de escassez. Ele estava sendo treinado. Você está sendo treinado. E a palavra de hoje vai te treinar de uma forma assim sobrenatural. E você vai passar a ter muito cuidado. Você estava à beira de cometer o mesmo erro de Davi. E aonde está esse erro? Vamos lá. A gente vai colocar aqui, hoje eu estou aqui. E aí está aí na sua tela aí, ó. Tá, olha aí que lindo. 2 Samuel 24:1. E aí tem uma dúvida grande. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. E aí tem um probleminha em Crônicas. Vamos lá em Crônicas agora? Olha que interessante em Crônicas.
1 Crônicas 21:1 fala: então Satanás, adversário, no original está escrito Satã, se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Espera aí. Aqui a gente tem um detalhe muito, muito peculiar. Um fala que foi Deus que levou Davi a pecar, porque Deus não leva ninguém a pecar. Ele incitou. Oh, não, mas ele forçou. Não, ele incitou. É quando tem incitação, são pequenas vozes que você ouve. Você já viu falar? Tem um desenho da Walt Disney que inspirou hoje o anjinho bom e o anjinho mau, que começou com a história do Patolino. Foi a primeira referência que você vê, anjinho bom e anjinho mau. Ele conseguiu mostrar que você tem um lado mau e um lado bom. Tem esse desenho. E aí você fala assim, moxa, tem um lado bom. De onde surgiu isso? Dos desenhos antigos. Acabou virando quase uma religião isso aí. E as pessoas nem sabem de onde que elas aprenderam isso. Mas isso muitas vezes são o quê? As incitações do dia a dia. É quando você é incitado. Eu vou mudar de área porque fulano está ganhando dinheiro. Isso é uma incitação. Que muitas vezes está te levando para um caminho que não é o caminho de Deus. Tem uma frase que eu já utilizei aqui que tem me perseguido há muito tempo. O maior fracasso é quando você tem muito sucesso em uma área que Deus não planejou para você. E você vai entender que, neste caso aqui, Davi foi incitado, porque você fala, mas Deus... E aqui também mostra que esse mesmo Satã, ele aparece lá atrás, no momento do Balaão. Gladson tem uma pregação de Balaão fantástica aí. Se você quiser, muito forte. Se você é líder, se você está querendo construir uma liderança e um grupo de liderança, assista imediatamente esse vídeo. Ele é muito forte, não é nem forte, ele é muito forte. E aqui a gente começa a entender a seguinte coisa: Davi cometeu um erro. Deus falou para ele fazer ele foi incitado a fazer uma contagem. E aí você faz a pergunta: por que Deus permite que o povo fosse contado? Para que serve o censo? Deus fazia o censo antes de um grande evento e o censo depois de um grande evento. Ou depois de uma guerra, depois de uma crise, depois de um momento. Ele fez o censo antes de sair do Egito. Por quê? Porque ele conta aquilo que ele ama. Muitas vezes você fala, porque eu me sinto um número na igreja. Cuidado, você pode estar pensando como um daqueles que foram convidados a fugirem do Egito com as tribos. Nossa, o que significa? Porque eu vejo na Bíblia as pessoas murmurando. Você sabe quem que murmurou? Pessoas que não vieram diretamente das tribos. Porque apenas o estudo fala que entre 20% e 30% eram apenas os israelitas. Os outros eram outros povos que seguiram Deus de Israel. Por isso e quem mais se contorcia com as situações eram justamente outras tribos que não eram de Israel. Você não sabia disso. Quem reclamou da cebola não foi nenhuma das tribos de Israel. Lá você não sabia isso. Aonde que eu encontro isso? Na Talmud. Se você quiser, eu faço um somente para isso. Beleza. Então, entendendo isso aqui, Davi fez o quê? O censo serve para Deus contar aqueles que ele ama. Só que neste momento, Davi estava em paz, não tinha guerra. Ele queria fazer uma contagem que virou o quê? Uma vaidade, virou um orgulho. E o orgulho, que é a pior coisa, que é a autossuficiência, e que foi o erro justamente de Davi. Ele passou a agir sem consultar a Deus. Então, o primeiro passo, confiar mais em recursos humanos do que em Deus. É o que ele fez. Uma pessoa que trabalha arduamente para alcançar um poder financeiro, ele está seguindo o mesmo exemplo de Davi. Porque eu não tenho tempo para minha família, porque eu tenho... Peraí, papá. Você está começando a confiar mais nas suas mãos do que o poder de Deus. Davi fez isso. Quer ver um exemplo do dia de hoje, o segundo exemplo do dia dos defeitos de hoje em dia? É agir sem consultar a Deus. Exemplo, você está estudando para fazer uma faculdade e você ainda não perguntou se aquela faculdade é de Deus. Você quer algo que eu falo para você agora, nesse exato momento, que pode te ajudar? Vá lá, antes de tomar uma decisão, vê a profissão e vê se você gosta. Não entra de cabeça logo de primeiro, não, porque isso pode custar muito tempo da sua vida. Eu já contei aqui no canal a história de um discípulo meu. Ele queria trabalhar no ML. Aí eu falei, fulano,
Vá lá, faz o teste e vê se você gosta, antes de você gastar 5 anos para descobrir que você não gosta. Aí quando ele foi lá, e realmente ele fez o teste, voltou e falou, pastor, você é muito sábio. E aí voltou 2 dias depois, ele falou, pastor, você é muito sábio. Eu falei, ó, o que aconteceu? Pastor, eu fiz o que o senhor direcionou, fui lá, falei para os amigos que eu queria ser amigo de profissão deles, fiquei lá. Pastor, você não vai adivinhar. Eu falei, o quê? A primeira pessoa que entrou foi uma criancinha, toda... Pastor, eu desmaiei. E aí bate a cabeça e o cotovelo. Aí eu tava até com mais... Aí eu falei, pastor, eu não gosto de sangue. Imagina, ele entra numa faculdade e descobre que ele não gosta de sangue. A mesma coisa você. Quero fazer contabilidade? Fica no escritório de contabilidade 1 semana e vê se você gosta. Quero ser dentista? Vá lá ser auxiliar de um dentista durante 1 semana e fala, eu quero trabalhar com isso. Antes de você tomar uma decisão, vê se você gosta. Porque isso aí, muitas vezes, é o quê? É a direção de Deus. Para você não cometer o erro de Davi, de fazer algo por orgulho. Ah, porque fulano faz, porque vai... Orgulho e vaidade. Ah, porque está dando dinheiro, vou fazer isso. Não. Muito cuidado. Muito cuidado. Outra coisa também que acontece que é o quê? É tomar decisões importantes, que isso vai afetar as pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes você fala, vou mudar vou pedir demissão. Pera, porque fulano mandou dizendo que eu estou sendo... Não, de repente não é para você. Vá lá, faz o teste. Vê se você gosta. Ah, eu estou querendo pedir demissão para trabalhar numa outra área. Vai lá, trabalha de graça na outra área. E vê se você gosta. E vê se tem algum resultado. O dia que igualar o resultado que você ganha lá, e que você está mais gostando de trabalhar mais naquilo que você escolheu para fazer outro, aí você pede demissão. É irresponsabilidade você tomar uma decisão porque o outro falou. Isso é orgulho. É o que mais está tendo na internet hoje. E aí sabe o que está acontecendo com o advento da internet? Hoje não tem mão de obra. Porque a pessoa fala, você não merece o que você ganha. Tá. E aí, quem vai construir sua casa? Quem vai te atender no hospital? Se todo mundo fizer o que você fala. Deus, ele fala, na minha casa tem muitas moradas. No meu reino tem várias moradas. Por que ele fala isso? Porque são moradas para cada tipo de pessoa. Ele sabe que são diferentes pessoas. Outra coisa também, é um líder tomar a decisão pela questão do seu conhecimento. Ah, vai dar certo. Não, nem sempre vai dar certo. Isso ocorre muito quando... Ah, você tem que casar com fulano. Peraí, isso é Deus? Não. Tem que... Pelo menos, tem que direcionar. Eu já vi pessoas isso. Eu já cometi esse erro. Porque você acha que vai dar certo e não é. De repente, você se torna um anticristo. O que é isso? Não, eu não sou anticristo. Eu vou te provar que o pastor já teve momentos de anticristo. É quando ele toma a posição de Deus. É quando ele dá uma direção para uma pessoa sem ser a direção de Deus. Ser pela força humana. Forte, mas é real. Também tem o orgulho da autossuficiência. É a pessoa que se gaba das suas conquistas. Davi já estava grande. E eu falei, eu quero ver quantas pessoas eu tenho. Começa a contar as coisas que tem. Ah, eu tenho 52 carros, não sei o quê. Aí eu tenho essa Ferrari, eu tenho esse Mustang, eu tenho... Quando você entrar no céu, pular para o céu, você não vai entrar com as suas riquezas. Você vai entrar com a sua alma. Se a sua alma está presa às riquezas humanas, vai ter dificuldade. Você não consegue ser levado. Porque você está preso aqui embaixo. E aí tem o auto-sorriso. Ah, porque eu já fui grande, eu já fiz isso, eu já bati recorde. Tá, eu já fiz isso também. Eu já cometi esses erros. Eu falo aqui numa pregação aqui sobre o erro de José, que exatamente isso que eu estou te falando. Outro erro também da autossuficiência. É um empresário que começa aqui agora, estou ganhando dinheiro, eu vou montar mais 10 empresas. Será que é a direção de Deus? Ah, eu vou casar com essa mulher aqui porque eu tenho que casar. Será que é a direção de Deus? Ah, porque eu quero... será que é a direção de Deus? Temos que entender. Será que é a vontade de Deus? E como é que eu sei que é a vontade de Deus? Quando você ora e começa a vir as confirmações. Vou te dar um exemplo prático disso. Recente, eu estava orando para algo, que eu fui convidado para uma empresa e eu achei maravilhosa a oportunidade. Porém, eu fui fazer o teste de 1 mês. E eu vi que não era para mim. E eu empasme, foi ótimo eu fazer esse teste. Mas eu aprendi muito, muito. Porque é um teste que eu fiz. Falei, Deus, se for de Deus. E neste momento de trabalho, eu conheci outras pessoas maravilhosas. Tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas no meio de uma outra área que não era a minha área. Mas eu estava indo lá para ver se eu gostava. Eu não prometi nada. Por quê? Porque se você prometer, você tem que cumprir.
E a minha força não estava na mão de homem, estava na força de Deus. E aí começou a dar algumas coisinhas erradas. Eu falei, Senhor, esse não vale o custo do problema, porque eu represento o seu nome, então eu não vou fazer algo que possa negligenciar a sua autoridade. Porque quando você erra quando é um de Deus, quando você erra quando é um de Deus é uma coisa. Quando você erra, fala, é o pastor que fez isso, é o pastor que fez aquilo. Gente, é o que mais acontece. Integridade. Por isso que muitas vezes você ser vendedor, você tem que ficar orando para Deus para não ficar mentindo. Eu não concordo em mentira. Venda. Você tem que ser íntegro. Só que aí, aqui agora, o que aconteceu? Davi, voltando à conversa do Davi, ele negligenciou isso. Ele já era grande, mas ele falou assim, eu quero mostrar que eu sou maior ainda. Eu quero ver. E além de contar quem pode ir para a guerra, conta todo mundo. Conta todo mundo que eu quero ver. Mas aqui, você pode falar assim, mas aqui a Bíblia fala que Deus incitou e não mandou. Ele não direcionou. Que é o erro que acontece muito hoje. É quando a situação da desculpa de Saul. Porque o senhor demorou a chegar, eu fui lá fazer a oferta. Peraí, tem coisa que é um homem de Deus que tem que fazer. Tem coisa que é empresário que tem que fazer. E tem coisa que é o rei que tem que fazer. O sacerdote não pode fazer o trabalho de rei. Mas já teve sacerdote que teve que fazer. Por ele não ter obedecido, teve que ir lá fazer, tomar lugar. Porque ele sabia da consequência lá na frente. Quando Deus te dá uma direção aqui agora, é porque uma consequência lá na frente pode vir trazer grandes dores. Qual foi uma das dores que aconteceu? E está aqui, ó. Vamos lá. A gente vai lá em 2 Samuel 14, que fala que, neste caso, Deus deu um jugo para ele. Ele tinha que escolher 3 anos de fome, olha que forte, 3 anos de fome, 3 meses sendo perseguido pelo seu inimigo, ou 3 dias do jugo de Deus. Davi, sabiamente, está lá, ele coloca lá, 2 Samuel 24:14, ele fala. Vou botar óculos aqui, e olha que interessante. Aí ele já fala. 2 Samuel 24, está aí na sua tela, olha que legal. 24:14. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitos são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Aqui, Deus não foi nem nas mulheres, foi direto no homem. Por quê? Porque era peso de guerra. Porque quando tudo que pode afetar a honra de Deus, Deus fala, peraí, Gideão, vá lá e quem beber como cão, a gente vai escolher aqui, eu quero fazer um teste. Ele escolheu 300, para que a honra não fosse do exército, para que o homem não pegasse isso para ele, que é o erro de José, que eu já preguei aqui desse. Fantástico essa. Para mim é uma das mais fortes palavras que me marcaram como empreendedor, como empresário, como homem de Deus. E vai te marcar. Então, para de uma vez por todas de colocar e fazer aquilo que você pensa. Essa é a direção de Deus. Você sabia que a sua esposa pode ser a direção de Deus? Porque ela muitas vezes vai contra você. E aí ela vai falar assim, não, gente, eu digo que já aconteceu de uma vez o discípulo chegar para mim e falar, pastor, eu quero botar uma pamonharia. Eu falei, nossa, fantástico. Aí eu vim aqui para pedir sua bênção. Peraí, o que a sua esposa falou? Não, mas minha esposa, pastor, não, minha esposa. O que a sua esposa falou? Se ela estiver com você, eu estou com você. Não, mas minha esposa não decide nada, não. Eu falei, ela vai pagar o preço da sua decisão. Se ela estiver com você, eu vou junto, porque cordão de 3 dobras não se rompe. Que era justamente aquele que segurava o éfode, as 12 pedras preciosas de Israel. Uma simbologia. Então, no seu casamento, a mesma coisa. Vai tomar decisão? O que você acha disso? E aí, decidiu, vem uma terceira pessoa, a hora, onde 2 ou mais estiverem, em comum acordo, tudo que pedires recebereis. Está aí, ó. Simples assim. Essa é uma decisão. Só que, muitas vezes, chega alguém para mim e fala, pastor, tudo que ele faz, ele entra e sai. Experimenta apoiar ele em uma coisa só. Eu sei que seu marido já tentou várias coisas. Eu sei que você já perdeu várias coisas. Mas dá esse voto de confiança. E qual a solução, pastor? Numa situação dessa, eu estou aqui com arrependimento tardio, também é outro problema. É quando você só procura Deus quando tudo já deu errado. Conhece pessoas assim?
Procrastina. Não, nossa, agora deu tudo errado, Senhor, me ajuda. Nunca espere chegar o... Deus vai te ajudar? Vai. Mas tente organizar até os seus problemas, passando a confiar em Deus. Eu já tive um caso muito tempo atrás, de 2 discípulos, 2 músicos. Um eu posso falar que é o Dedê Júnior. E ele me marcou muito, porque a filha dele adoeceu. E aí, Dedê, vou te mandar esse vídeo para você. E aí o Dedê Júnior, eu nunca esqueço dessa cena. Ele veio da musicalidade, e aí um outro discípulo amado nosso, o filho também teve uma mesma doença, uma gripe. Esse meu outro discípulo, que o filho dele ficou doente, ele foi trabalhar e aí ficou uma semana todinha enterrado no trabalho, porque achou um trabalho extremamente inteligente. Gênio, um gênio. E aí, o Dedê, eu encontro ele lá na igreja orando. E aí, Dedê, e aí? Eu falei, pastor, eu preferi vir aqui orar. Eu falei, é mesmo? Aí ele pega a cena da filha dele orando na cabeça da irmã. No dia seguinte, a filha estava curada. O outro nosso amigo. E foi para o trabalho. Ele ficou ausente. O filho ficou mais depressivo porque estava sem a presença do pai. Porque o pai estava sendo justo em trabalhar. Só que ele confiou nas suas próprias mãos. A pessoa que ele foi confiar não quis pagar ele porque não estava no serviço pronto, ele precisava de dinheiro imediato para poder comprar o remédio. Conclusão. Ele se irritou com um cara que acabou se irritando com o filho, acabou agredindo o filho numa situaçãozinha de pai, porque estava muito nervoso, porque ele não estava dormindo. Ou seja, olha quantas coisas aconteceram pela escolha. E as 2 pessoas com o mesmo problema. O mesmo problema. Um tinha um filho, que, a meu ver, o seu homem era mais forte. A outra tinha filha, delicada, amorosa, porém ele ficou numa situação ímpar. O que você faria numa situação dessa? Isso é muito difícil a gente responder. O que você faria numa situação dessa? Sabe o que Davi fez? Davi se arrependeu. Ele chegou para Deus e falou, não, Senhor, está aqui. Ó. E aí ele tem um versículo que eu acho ele muito legal. Que ele chega e fala assim, Senhor, não, a culpa é minha. O pastor que errou fui eu sou o pastor dessas ovelhas. Eu que errei. Se tiver que fazer alguma coisa, não mata mais ninguém não. Pode me matar. Naquele momento, Davi se tornou segundo o coração de Deus, porque ele aprendeu a errar uma única vez. Quando ele houve com Betseba, ele errou, nunca mais ele errou naquele sentido. Quando esse erro de senso, ele nunca mais errou, porque também era o final do seu mandato. Mas até ele que tinha uma experiência muito grande, já muito tempo no trono, cometeu esse erro. Será que você não vai poder errar também? Com certeza você vai errar. Você vai tomar decisões para colocar como vaidade. Porque você gosta de muitas vezes de contar o dinheiro, falar, olha, eu estou rico. Confiar no que está no banco. Confiar nas suas mãos. Aprende uma coisa. Aprenda a confiar em Deus. Porque aqui eu não estou querendo entrar em situações onde, porque aqui tem Satã. Esse mesmo anjo apareceu lá em Babilônia. É o burro, apareceu para o burro. Pasme, no original, aquele anjo se chama Satã, o anjo de Deus. Então, para o judeu, esse versículo ele mostra que Deus incitou, porque ele permitiu que Satã, em 1 Crônicas, fosse lá e incitasse. Tanto é que tem um segredinho do lóbulo direito. Lá em Levíticos fala, unja o lóbulo direito. Quando você tiver uma decisão ruim, toca no lóbulo direito. Se a vontade passar, você pode ter certeza que Deus está aí. Porque quando o diabo fala do lado direito, ele coordena o lado esquerdo, que é o lado da emoção. E aí você fica emotivo. Não, eu vou comprar isso, senão eu vou perder a oportunidade. Opa. Porque se eu perder essa oportunidade, é a mulher da minha vida. Se eu perder essa oportunidade, lóbulo direito. Senhor, se for de Deus, unge o lóbulo direito. Fala, Senhor, tudo que vier aqui agora, incitação que não vier, que não for digna e que possa destruir aqueles que eu amo. Isso que sai. Porque existem citações que Deus vai permitir para ver se você é. Sabe quem foi citado também? E controlou a sua excitação? José. No momento que a esposa de Potifar, foi chamar ele falou, Senhor,
perna para quente cai. A unção dele estava nas pernas, porque ele correu muito, mas foi preso. Mas foi preso indevidamente. Para quê? Por quê? Porque se ele não tivesse sido preso, ele não teria decifrado aqueles sonhos. Muitas vezes, Davi, se não tivesse ocorrido isso, não teria sido uma lição para os outros vezes que vamos fazer censo? Não, Deus pediu. Censo é para antes de ir para uma batalha. Censo é para depois que volta de uma batalha, para saber quantos soldados temos. Censo é para momento de decisão, não para momento de orgulho. Ah, eu tenho 1 milhão na minha conta. Cuidado, esse censo pessoal seu é igual você está cometendo o erro de Davi. Ah, porque eu sou trilionário, vou contar quantas coisas eu tenho aqui. Opa, cuidado. Para que você vai contar? Para mostrar para os outros? Olha que o rei Ezequias cometeu um erro. Chegou e vem cá, os babilônicos levou para ver o tesouro do rei de Deus. Anos depois ele foi roubado. Por quê? Não mostre sua riqueza para quem não fica alegre com a sua conquista. Cuidado, porque você pode estar atraindo invejosos e abutres para tirar aquilo que você conquistou. Até para você colocar na sua casa, você tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Porque isso você pode estar cometendo o mesmo erro de Davi. E, pasmem, quem morre são as pessoas que estão ao seu lado. E você fica vivo para sofrer a dor daqueles que você perdeu. Claro, isso é muito forte. É real. Está aqui, ó. É bíblico. E é algo que você nunca imaginou. E está aqui, ó. Deus colocando para assim, ó. Está aqui, ó. Não cometa esse erro. Quer tomar uma decisão? Ore. Se você é filho, chega no seu pai e na sua mãe, fala, pai, mãe, eu queria sua bênção. Mas cuidado, Davi não chegou no pai e na mãe, ele chegou no sacerdote. Porque o pai e a mãe tinham uma visão pequena do que pode acontecer. Muitas vezes, pastor, você está falando que meu pai tem a visão pequena? Sim, eu, como pai, posso ter a visão pequena. Porque a gente está emotivamente preso às decisões que tomamos. Que é outro erro. É o pai que muitas vezes paga a melhor faculdade para o filho, mas nunca tem a opção de mostrar para ele quem é Deus. Ele não ensina o filho a se tornar dependente de Deus. Porque a gente é pai e a gente quer sempre dar a coisa mais perfeita. Que você não cometa os erros de Davi. Faça como ele. Se arrependa e fala, Senhor, se eu cometi esse erro, me ajude a encontrar. Eu já cometi esse erro de vangloriar, de dizer que eu fui o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu quero dar honra ao Senhor. E todo censo seja para quando o Senhor pediu. Eu já quis fazer um censo da minha conquista, de tudo que Deus já tinha me dado, coloquei colocar peça por peça, e aí quando passou de um certo valor de 1 milhão, aí quando eu fiquei tão animado, eu falei, opa, Deus falou, ó, para. Deletei tudo isso. Mas, Glaucio, isso é organização. Não era organização. Era para mostrar um lado vaidoso de que eu tenho, que eu conquistei, eu fiz, e Deus. Tem coisas que você não precisa contar. Nem mostrar para os outros, para não cometer o erro do rei Ezequias. Tem coisas que você fala, shh. Deus, obrigado por ter me dado. O judeu é assim. O judeu ele tem preciosidades que ele só mostra para quem ele ama. Ele não mostra as suas conquistas, eles nem têm isso. Porque ele fala que quando você... Porque o que pode prender um homem à terra muito mais fácil do que as conquistas sexuais, qualquer coisa sexuais, são as questões financeiras. E Jesus, na sua sabedoria, falou, Mamon, rei das riquezas, Mamon hoje é o que mais tem. Tá cheio de crente mamão. Que só quer saber de dinheiro. Ah, eu preciso de fazer isso para construir uma igreja. Eu preciso disso porque eu preciso de mostrar que eu tenho melhor cadeira. Não. Deus vai te dando conforme aquilo que você conquista, conforme aquilo que você pensa no próximo. Eu digo que a sua casa é do tamanho do seu ministério. Eu tenho um sofá na minha casa que tem 12 lugares. Mas por que 12? Porque a minha casa é pensada nas pessoas que quero que sejam salvas por Deus. E você? Já cometeu algum desses erros aqui? Me fala aqui. E se você tiver alguma dúvida, me avise. Me coloca aqui que eu amo responder isso.
lógico, conforme a minha condição. Muitas vezes demoro 2, 3 dias para responder, mas eu respondo. Por quê? Porque eu acho muito importante a sua pergunta. Eu acho muito importante. E me fala o que você tem transformado com essas palavras. E se elas têm te ajudado para alguma coisa. Que Deus te abençoe e te guarde.